testemunho de Liu Tingzhao. Ela atualmente mora na cidade de Seul, Coreia do Sul. Ela nasceu em Xi'an, cidade da China. Sou imigrante, moro em um país estranho. Fui ainda criança, morar na Coreia. Eu acredito que foi o propósito de Deus, eu ir para esse país. Se meus pais não tivessem ido para esse país, eles não teriam conhecido a Jesus. Fui criada no Evangelho, vivi uma vida dedicada nos caminhos de Deus. Meus pais me educaram na palavra de Jesus, fui disciplinada a fazer orações 3 vezes por dia. Me tornei uma mulher espiritual, cresci seguindo essa rotina de oração. Vou contar minha experiência que tive no inferno. Estava deitada, tinha acabado de orar, senti algo puxando o meu espírito, senti dor. Quando meu espírito saiu, ouvi uma voz suave me chamando, que dizia: "Filha, eu sou Jesus." Quando olhei de onde vinha a voz, aquele homem de branco, com suas vestes resplandecentes, descia até a mim. Fomos ao inferno. Cheguei em um lugar onde parecia um salão de festa. Seu chão era de brasa e tinham pontas de ferro. Pessoas adultas, jovens, adolescentes estavam dançando dentro desse salão. Sofrendo grande dor, eles dançavam eternamente. Fui em outra repartição, vi cantores, guitarristas famosos, tocando guitarras sem parar. Uns tocavam rock, seus dedos sangravam, eles não paravam de tocar, fazia contra sua vontade. Ao mesmo tempo em que tocavam, seus corpos pegavam fogo, suas carnes caíam uns pedaços no chão, ficando só seus esqueletos. Mas eles não paravam de tocar, eles eram pessoas que tocavam para o mundo. Muitos deles tinham bandas de músicas na terra, imitavam seus ídolos cantores. Os demônios riam deles, e diziam: tocavam para nós, lá na terra, agora vão tocar aqui no inferno, eternamente. Fui em uma parte do inferno, onde vi pessoas arrogantes, agressivas, e pessoas que morreram amarguradas de alma. Vi pessoas avarentas, ciumentas, pessoas apegadas com as coisas materiais. Vi pessoas que tinham cegueiras espirituais, não acreditavam em experiências sobrenaturais, como a minha, diziam que era mentira, que Deus não arrebata ninguém, desacreditavam e criticavam, mas não criam. Tocavam nos ungidos com palavras: irmãos, nunca critiquem as pessoas que são arrebatadas. Vi pessoas que gostavam de conflitos, causavam confusão, tinham competitividade dentro da igreja, pessoas covardes que não faziam a obra de Deus, pessoas que tinham desprazer de servir a Jesus, desanimadas, pessoas desunidas dentro da igreja, causavam a discórdia, pessoas que tinham discriminação dentro da igreja, não tinha respeito com o seu irmão, falava que ele não sabe pregar, que canta mal, zombava do jeito do irmão. Também vi irmãos que davam calotes financeiros no próximo, deviam bancos e não pagavam, compravam e não pagavam. Depois o Senhor Jesus segurou em minhas mãos, e saímos do inferno. Fomos subindo, e chegamos em uma porta bem apertada. Ela se abriu, e entramos dentro. O lugar é muito lindo, uma mistura do verde, com pedras preciosas. Esse lugar reina a paz, o amor, não existe contagem de tempo. Tudo lá são eterno. É um lugar onde pessoas vivem sorrindo, alegres, tudo é puro. Pedras de ouro são os asfalto desse lugar, onde todos pisam em cima, onde o ladrão não pode roubar. Tudo estava em perfeita harmonia, não havia nada imperfeito, nem desafinação, nos louvores a Deus. Jesus disse: esse lugar é o paraíso, onde estão aqueles que viveram na terra, me serviram e morreram, entregando suas vidas a mim, me servindo. Hoje estão todos os comigo.
Caminhemos e chegamos perto de uma cidade inabitável. Ela estava trancada. Eu disse: vamos entrar nessa cidade. O Senhor disse: ainda não é o tempo, mas em breve tu estarás comigo, nessa cidade, junto com a igreja. Amados irmãos, os portões dessa cidade são de ouro puro. É a Nova Jerusalém, a grande surpresa, que será revelada para os salvos. O Senhor Jesus disse: não podemos entrar, mas vou lhe mostrar uma pequena parte do futuro, como será o meu casamento. De repente vi uma tela gigante, e o Senhor me mostrava as bodas do Cordeiro. Antes de contar minha visão, 1 Coríntios 15, 2, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 40, há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. No 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 43, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. 44, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 54 Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 55 Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57 Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58 Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abalem, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Eu vi a noiva subindo, nos ares, ela estava de vestido branco, e muito alegre, sendo conduzida, pelo Espírito Santo, até o encontro com Cristo nas nuvens. Ela estava linda, feliz, subia conduzida pelo Espírito de Deus, até chegar perto do noivo. Joel 2:16 Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Cantares 4:11 e 12 Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Mateus 25, 6 Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Ela sorriu, ao chegar perto do noivo nos ares, e foi adornada de glória, seu corpo foi transformado, no mesmo corpo do noivo. Ela ficava com os mesmos aspectos do noivo. Apocalipse 19, 7 e 8 Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Cânticos 2:10. 16 O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios.
Cânticos 1, 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. 16. Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável. O nosso leito é verde. Ó Igreja, não fique de fora dessa mega festa do Cordeiro. Eu te peço, lute pela sua salvação. Não importa a dor, custe o que custar, não largue sua salvação, nem que para isso custe suas vidas. Vale a pena morrer pelo Evangelho, vale a pena renunciar ao mundo por esse Deus. Vale a pena não viver os prazeres desse mundo, não se prostituindo com o pecado desse mundo, que mancha as vestes brancas da noiva. O dia do casamento se aproxima. Eu vi um relógio, marcando 1 minuto para a meia-noite. Jesus não buscará uma prostituta, não casará com uma noiva que está aliançada com o mundo. Ele jamais levará ao altar uma noiva que lhe traiu e sujou suas vestes. Cristo e a noiva junto com o cortejo seguia, e pararam perto de uma linda cidade de ouro, quadrada, com 12 portões que se abriram. Aquela cidade era toda decorada de várias pedras. Jesus conduziu a todos para entrarem para ceiar, naquele grande banquete, a noiva e seus convidados. A mesa não tinha fim, estava coberta de linho fino, e todos sentaram ali. Os anjos serviam seus convidados. Tudo estava se cumprindo. Que cena maravilhosa! Eu chorei de emoção. O privilégio que vamos ter, aqueles que perseverarem até o fim, que não se desviaram, devido à perseguição, à calúnia, às pedradas, os prazeres, e manteram suas vidas puras, como uma moça virgem, que se guarda para o seu noivo. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. João 13, 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. O Senhor Jesus transformará os nossos corpos em glória. Não viveremos mais sob a força do pecado, não lutaremos mais contra o pecado. Jesus Cristo aniquilará de uma vez por toda. E, passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Ezequiel 16, 8. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Cântico 5, 1. Esse casamento celestial foi uma das visões mais incríveis que eu tive. Se vocês tivessem essa visão maravilhosa, marcariam suas vidas, assim como marcou a minha. Não vivam os prazeres desse mundo, não joguem suas vidas eternas fora. Aquilo que Deus tem para você é grande. Os prazeres do mundo são curtos ilusões, perto daquilo que Deus tem reservado para vocês. Não são coisas passageiras, são eternas. Que glória! A igreja sendo honrada pelo Pai, através do Filho, e a noiva sendo honrada pelo noivo diante do Pai. Eu nunca vi na terra, nem nunca verei, uma festa tão grande, tão linda como essa. Nem o homem mais rico do mundo faria uma festa de proporções como esta. Essa é a verdadeira festa de celebridade. Vamos continuar noivos com Cristo, aliançados com Sua palavra, vivendo como virgens puras, para que em breve casemos com Ele.
Cristo e a noiva se tornarão um só corpo com esse casamento, e nossos corpos terão a mesma glória igual ao dele, nos transformando com a mesma natureza santa que ele tem. O lugar da noiva é ao lado do noivo, reinando junta com ele. Um dia, a noiva assumirá seu lugar de rainha, e estará ao lado do Rei dos Reis, reinando para sempre. Que esse testemunho venha entrar e edificar a cada um. Amém. 1 minuto para meia-noite. Jesus não buscará uma prostituta, não casará com uma noiva que está aliançada com o mundo. Ele jamais levará ao altar uma noiva que lhe traiu e sujou suas vestes. Cristo e a noiva junto com o cortejo seguia, e pararam perto de uma linda cidade de ouro, quadrada, com 12 portões que se abriram. Aquela cidade era toda decorada de várias pedras. Jesus conduziu a todos para entrarem para cear, naquele grande banquete, a noiva e seus convidados. A mesa não tinha fim, estava coberta de linho fino, e todos sentaram ali. Os anjos serviam seus convidados. Tudo estava se cumprindo. Que cena maravilhosa! Eu chorei de emoção. O privilégio que vamos ter, aqueles que perseverarem até o fim. Que não se desviaram, devido à perseguição, à calúnia, às pedradas, os prazeres, e manteram suas vidas puras, como uma moça virgem, que se guarda para o seu noivo. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. João 13, 29. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. O Senhor Jesus transformará os nossos corpos em glória. Não viveremos mais sob a força do pecado, não lutaremos mais contra o pecado. Jesus Cristo aniquilará de uma vez por toda. E, passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Ezequiel 16, 8. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Testemunho de Liu Tingzhao. Ela atualmente mora na cidade de Seul, Coreia do Sul. Ela nasceu em Xi'an, cidade da China. Sou imigrante, moro em um país estranho. Fui ainda criança, morar na Coreia. Eu acredito que foi o propósito de Deus, eu ir para esse país. Se meus pais não tivessem ido para esse país, eles não teriam conhecido a Jesus. Fui criada no Evangelho, vivi uma vida dedicada nos caminhos de Deus. Meus pais me educaram na palavra de Jesus, fui disciplinada a fazer orações 3 vezes por dia. Me tornei uma mulher espiritual, cresci seguindo essa rotina de oração. Vou contar minha experiência que tive no inferno. Estava deitada, tinha acabado de orar, senti algo puxando o meu espírito, senti dor. Quando meu espírito saiu, ouvi uma voz suave me chamando, que dizia: filha, eu sou Jesus. Quando olhei de onde vinha a voz, aquele homem de branco, com suas vestes resplandecentes, descia até a mim. Fomos ao inferno. Cheguei em um lugar onde parecia um salão de festa. Seu chão era de brasa e tinham pontas de ferro. Pessoas adultas, jovens, adolescentes estavam dançando dentro desse salão. Sofrendo grande dor, eles dançavam eternamente. Fui em outra repartição, vi cantores, guitarristas famosos, tocando guitarra sem parar. Uns tocavam rock,
seus dedos sangravam, eles não paravam de tocar, fazia contra sua vontade, ao mesmo tempo em que tocavam, seus corpos pegavam fogo, suas carnes caíam uns pedaços no chão, ficando só seus esqueletos, mas eles não paravam de tocar, eles eram pessoas que tocavam para o mundo. Muitos deles tinham bandas de músicas na terra, imitavam seus ídolos cantores, os demônios riam deles, e diziam, tocavam para nós, lá na terra, agora vão tocar aqui no inferno, eternamente. Fui em uma parte do inferno, onde vi pessoas arrogantes, agressivas, e pessoas que morreram amarguradas de alma. Vi pessoas avarentas, ciumentas, pessoas apegadas com as coisas materiais. Vi pessoas que tinham cegueiras espirituais, não acreditavam em experiências sobrenaturais, como a minha, diziam que era mentira, que Deus não arrebata ninguém, desacreditavam e criticavam, mas não criam. Tocavam nos ungidos com palavras, irmãos, nunca critiquem as pessoas que são arrebatadas. Vi pessoas que gostavam de conflitos, causavam confusão, tinham competitividade dentro da igreja, pessoas covardes que não faziam a obra de Deus, pessoas que tinham desprazer de servir a Jesus, desanimadas, pessoas desunidas dentro da igreja, causavam a discórdia, pessoas que tinham discriminação dentro da igreja, não tinha respeito com o seu irmão, falava que ele não sabe pregar, que canta mal, zombava do jeito do irmão. Também vi irmãos que davam calotes financeiros no próximo, deviam bancos e não pagavam, compravam e não pagavam. Depois o Senhor Jesus segurou em minhas mãos, e saímos do inferno, fomos subindo, e chegamos em uma porta bem apertada, ela se abriu, e entramos dentro, o lugar é muito lindo, uma mistura do verde, com pedras preciosas, esse lugar reina a paz, o amor, não existe contagem de tempo, tudo lá são eterno, um lugar onde pessoas vivem sorrindo, alegres, tudo é puro. Pedras de ouro são os asfalto desse lugar, onde todos pisam em cima, onde o ladrão não pode roubar, tudo estava em perfeita harmonia, não havia nada imperfeito, nem desafinação, nos louvores a Deus. Jesus disse, esse lugar é o paraíso, onde estão aqueles que viveram na terra, me serviram e morreram, entregando suas vidas a mim, me servindo, hoje estão todos os comigo. Caminhamos e chegamos, perto de uma cidade inabitável, ela estava trancada, eu disse, vamos entrar nessa cidade, o Senhor disse, ainda não é o tempo, mas em breve tu estarás comigo, nessa cidade, junto com a igreja, amados irmãos, os portões dessa cidade são de ouro puro, é a Nova Jerusalém, a grande surpresa, que será revelada para os salvos. O Senhor Jesus disse, não podemos entrar, mas vou lhe mostrar, uma pequena parte do futuro, como será o meu casamento, até o encontro com Cristo nas nuvens. Ela estava linda, feliz, subia conduzida pelo Espírito de Deus, até chegar perto do noivo. Joel 2,16 Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Cantares 4:11 e 12 Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Mateus 25:6 Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Ela sorriu, ao chegar perto do noivo nos ares, e foi adornada de glória, seu corpo foi transformado, no mesmo corpo do noivo. Ela ficava com os mesmos aspectos do noivo. Apocalipse 19, 7 e 8 Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente.
porque o linho fino são as justiças dos santos. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Cânticos 2:10. 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Cânticos 1:3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. 16. Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável. O nosso leito é verde. Ó Igreja, não fique de fora dessa mega festa do Cordeiro. Eu te peço, lute pela sua salvação. Não importa a dor, custe o que custar, não largue sua salvação, nem que para isso, custe suas vidas. Vale a pena morrer pelo Evangelho, vale a pena renunciar o mundo por esse Deus, vale a pena não viver os prazeres desse mundo, não se prostituindo com o pecado desse mundo, que mancha as vestes brancas da noiva. O dia do casamento se aproxima. Eu vi um relógio marcando, de repente vi uma tela gigante, e o Senhor me mostrava as bodas do Cordeiro. Antes de contar minha visão, 1 Coríntios 15:2, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:40, há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. No 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 43, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. 44, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 54 Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 55 Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57 Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58 Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abalem, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Eu vi a noiva subindo, nos ares, ela estava de vestido branco, e muito alegre, sendo conduzida, pelo Espírito Santo,